Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelos compartilhamentos. Queria pedir quem ainda não compartilhou que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso é realmente muito importante. Queria agradecer o pessoal que está assistindo pelo Facebook. Estou vendo que o pessoal está chegando aqui aos poucos. E queria pedir o pessoal do Facebook que participasse também pelo YouTube, aqui pelo canal do Estupa. Hoje eu estou utilizando aquela forma de transmissão, infelizmente o jeito de transmissão que nunca dá problema, hoje ele não funcionou, ou seja, ele nunca dá problema, mas ele deu problema. E hoje eu estou usando aquela placa de transmissão que de vez em quando dá problema no som. Então, se vocês que estão assistindo pelo Facebook, se de uma hora para outra vocês perceberem que o som ficou estranho, então porque o som sumiu, eu peço para que vocês venham para o YouTube e os links estão aí na descrição. A placa simplesmente trava tudo e para de funcionar, mas enfim, hoje eu não consegui colocar funcionando a forma que durante a transmissão não dá problema, mas ela tem o problema antes da transmissão. Muito complexo isso, mas é mais ou menos assim. Então, muito obrigado a todos vocês pelas participações, lembrando da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance. E sobre essa questão que eu estou falando que de vez em quando some o som, é só no Facebook, porque eu faço a geração em um computador, de um computador joga no outro e do outro joga no Facebook. Então, se der problema num computador jogando no outro, o Facebook fica sem som. Dá esse problema no Facebook. Deixa eu colocar aqui já os comentários no canal do Estupa e agradecer a todos vocês pelas participações. Vou trazer aqui, como sempre, os primeiros comentários da noite. Deixa eu voltar lá no início. Thaís Cunha manda um boa noite a todos. Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Sugarprint, Chocoprint. Muito obrigado. Martônio Dias, Antonieta Souza, Chocoprint fala, obrigado a todos pelas participações. Na oportunidade, deixe seu like. Isso faz uma diferença muito grande, tá, pessoal? Quem puder deixar o like aí faz uma diferença porque vai fazendo a transmissão alcançar mais pessoas. O YouTube o YouTube vai subindo aí a transmissão à medida que os likes vão subindo. Então, quem puder dar o like aí faz uma diferença muito grande. Deixa eu liberar aqui mais. Carlos Garcia, Miriam Silva, Mendes, muito obrigado, pessoal, pela participação. Aqui no canal Leonardo Estupa, que também está transmitindo, né? Lembrando que a ideia é concentrar as transmissões no canal do Estupa, mas enquanto eu estou nessa questão aí de reforma que nunca acaba, eu não estou fazendo aquela diferenciação de transmitir só no canal do Estupa e fazer vídeos curtos só no canal Leonardo Estupa. Isso porque está realmente difícil fazer essa diferenciação agora que eu estou trabalhando o dia inteiro na reforma. Então, deixa eu trazer aqui os primeiros comentários do canal Leonardo Estupa, também Chocoprint BR, manda só uma mensagem aqui, boa noite a todos, Luiz Londrina, Paraná, Sugarprint, Chocoprint, pede também para dar os likes. Márcio Souza, boa noite, Léo, você acha que Moro pedirá para sair ou ainda aguardará ganhar na loteria? Eu acho que o Moro não vai pedir para sair, tá, Márcio Souza? O Moro, ele jamais vai admitir a ideia de não estar oficialmente como poder, né? O Moro, como superministro, ele é um poder muito grande e eu não acredito na possibilidade do Moro desistir de ter poder nas mãos. O Moro, ele é movido a poder. O que fez o Moro existir foi exatamente o fato de que, pelo fato dele ser um juiz, dele ter sido um juiz de direito, e um juiz de direito disposto a entregar, né, o Brasil, disposto a destroçar o Brasil para outros países, isso fez com que ele se tornasse esse personagem importante aí para, digamos que, esse eixo Estados Unidos e Israel na tentativa não, conseguiram realmente recolonizar o Brasil. Deixa eu agradecer aqui, primeiro superchat da noite, agradecer aqui de coração a ajuda do Lorival Casula. Boa noite, Léo, fale algo a respeito da prisão do traidor temeroso. Olha, Lorival,
Eu não acredito, né, assim, falando sobre a prisão do Temer, eu não acredito na possibilidade do Brasil prender pessoas, grandes figuras políticas, por casos de corrupção ou por desvio de dinheiro público. Eu não acredito nessa possibilidade. Quando a gente pensa no Temer, a gente pensa no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Então, o Temer está à frente do maior esquema de corrupção da história do Brasil. E se ele está à frente do maior esquema de corrupção da história do Brasil, a gente precisa, obviamente, admitir que ele também tem condições de carregar vários políticos por causa desse maior esquema de corrupção da história do Brasil. O Temer, ele tem um poder de arraste quase igual ao poder de arraste do Aécio. A diferença é que o Aécio Neves tem condição de arrastar muita gente do poder judiciário, já o Temer ele tem condições de arrastar muita gente da política. A visão que eu tenho da prisão do Temer é que toda vez que o Sérgio Moro não consegue alguma coisa, o Sérgio Moro é aquele cara pirracento que não sabe lidar com a derrota, e toda vez que ele perde alguma coisa ou percebe que vai perder alguma coisa, ele articula dentro da Operação Lava Jato para que políticos sejam presos, e a prisão de políticos causa um desespero muito grande nos outros políticos. O que eu vejo na prisão do Temer é só uma tentativa do Poder Judiciário político, não é só Sérgio Moro que faz parte do Poder Judiciário político. Eu vejo na prisão do Temer uma tentativa do Poder Judiciário político botar medo em deputados, botar medo em senadores, botar medo em políticos, que é mais ou menos assim, olha, estamos prendendo o Temer, você sabe que você faz parte do esquema do Temer, então jamais tente bater de frente com o Sérgio Moro. É mais ou menos assim. O Sérgio Moro, gente, ele representa, olha que coisa interessante, né? O Brasil, ele tem a ideia da harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes é mais ou menos assim, poder judiciário é harmônico ao poder legislativo, que é harmônico ao poder executivo. Só que o Sérgio Moro, ele representa, ele é como se fosse um representante do poder judiciário dentro do poder executivo. Olha que interessante. Mas espera aí, então acabou a harmonia? Acabou, porque o poder judiciário agora, ele não apenas é um poder, uma função do poder que seria harmônica, mas ele também tem representantes contaminando os demais poderes. Então a gente não tem mais a liberdade entre as três funções do poder, porque o Sérgio Moro, ele é como se fosse a parte política do poder judiciário dentro do poder executivo, e a partir daí ele consegue controlar o poder executivo a mando do poder judiciário e vice-versa. Eu não penso que são todos os membros do poder judiciário que estão com Sérgio Moro, mas a parte política do poder judiciário continua conectada ao Sérgio Moro, e o Sérgio Moro é uma pessoa que era do poder judiciário, mas continua com a influência que ele tinha antes, só que agora exercendo um cargo dentro do poder executivo. Então, digamos que é um esquema aí de poder de prisão de políticos, é um esquema de aniquilação de políticos. É simplesmente um esquema de uso de poderes institucionalizados para ameaçar políticos e, com isso, ir usurpando a corrupção. Quando eu falo ir usurpando a corrupção, é mais ou menos assim. Não existe nenhuma vontade do Sérgio Moro e dos seus comparsas em combater a corrupção, mas eles querem simplesmente tomar para eles os lucros da corrupção. Muito obrigado, Josias Ribeiro, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais, e eu queria agradecer a todos vocês aqui pelas participações, pessoal que está começando a chegar aos poucos aqui, agradecer pelo carinho. Felipe Amorim, revoltadíssimo aqui com a Tabata, e nem adianta, Felipe Amorim, ela tá já no esquema, já tá já com a galera do mal. A Tabata, ela nem é traidora, ela é enganadora. Ela nunca foi, digamos que ela nunca foi nossa, ela simplesmente nos usou. Leonor Monteiro, boa noite, Léo, beijo nas meninas. Obrigado, Leonor, boa noite, beijão para vocês aí também. Felipe Amorim fala, Léo, consegui convencer um bolsominion a conhecer o seu canal, porque eu disse para ele que eu também fui enganado pela Tabata. Reparei que o bolsominion não quer assumir o engano sozinho. Olha que legal, muitas pessoas foram enganadas. Obviamente o bolsominion, a maioria deles foi enganado.
E agora, se as pessoas se aproximarem dos bolsominions falando, eu também fui enganado, talvez o bolsominion queira conhecer alguma coisa diferente, né? Mas é difícil. Léo, e os bolsominions? O ministro explicando que separar 30% de bombons de 100 é igual a 3, falando no corte da educação. O bolsominion deve acreditar nisso, né? Separar 30% de bombons de 100 é igual a 3. Será que o ministro da educação, ele acha realmente isso, né? Que tipo assim, que 30% de 100 é igual a 3? Não duvide, Marinilton, não duvide. E olha que é uma turma de bolsominions que criticava a Dilma por ter falado a questão do estocar o vento, né? Lembrando, eu sou especialista em transmissão, geração e distribuição de energia, e durante o tempo que eu fiz minha especialização, uma das coisas que era bem discutida na engenharia elétrica é aquela palestra dentro da qual a Dilma falou que a gente ainda não consegue estocar o vento. A palestra da Dilma, da forma como ela foi ministrada, do início ao fim, ela tem sentido somente, completa, obviamente. Ela é basicamente o tema em debate até hoje na academia de geração, transmissão e distribuição de energia, essa questão de que temos energia intermitente, como sol e vento, e temos uma dificuldade muito grande de estocar. E o bolsominion sabe tudo, né? O bolsominion, ele é especialista em tudo. Se tem um cara que entende absolutamente tudo de tudo, é o bolsominion. Porque o bolsominion é empoderado por Kins Kataguris. Kins Kataguris são comunicadores que surgem na internet com conhecimento de absolutamente tudo e que tem condições de criticar tudo. Aí vem um cara, é isso que eu fico imaginando, vem um camaradinha de 14, 15, 16 anos de idade, que abandonou as escolas porque percebeu que não tinha condições de aprender o ensino médio, aí ele abandonou a escola, mas ele se acha na condição de criticar a presidenta da República e faz uma crítica à presidenta da República no tema estocar o vento. Ele nunca viu a palestra da Dilma, nunca conversou com um especialista na área para falar, faz sentido a palestra da Dilma, mas ele sabe tudo sobre estocar o vento e faz toda uma crítica à frase estocar o vento, sem ver a palestra, sem entender absolutamente de nada, mas ele sabe tudo. Ele é, assim, o suprassumo do conhecimento. É por isso que o Brasil está passando, né? O Brasil tinha vários economistas de Facebook, engenheiros de Facebook, e agora nós temos aí os matemáticos de Facebook que calculam 30% de 100 é igual a 3. Chuck Gamer, Léo, diz que o Moro e o Bozo estão com medo da entrevista do nosso Lula ir pro ar sábado com o jornalista Kennedy Alencar. Chuck Gamer, obviamente eles estão morrendo de medo, mas tem outro detalhe, né? O nível de audiência no povão não vai ser a mesma coisa como se fosse na TV aberta, a gente precisa concordar com isso. A entrevista ir ao ar é uma coisa, a entrevista ir ao ar na TV aberta é outra. Infelizmente, o Lula foi usado para que a Rede TV pudesse conseguir aí fechar negócios com o Bolsonaro. Então, para a entrevista do Lula não ir ao ar, o Bolsonaro socou dinheiro nosso na Rede TV e, obviamente, alguns empresários que tinham decidido não investir mais na Rede TV por causa da crise voltaram a investir na Rede TV. Quer dizer, não investir na Rede TV, investir na reforma da Previdência, porque a entrevista do Lula pode prejudicar a reforma da Previdência. Tudo resume-se em tirar o seu direito de aposentar e passar o seu direito de aposentar para uma obrigação sua de pagar o banco para sonhar que algum dia você vai se aposentar. Deixa William Hiss, a esquerda vai vencer. Roadrunner, esse ministro não é formado em economia na USP. Olha, Roadrunner, eu não sei o que esse ministro é. O detalhe é que muitas vezes a pessoa sabe, mas ela sabe que você não sabe, entendeu? Esse aqui é o detalhe. Você acha que o Olavo de Carvalho acredita mesmo que a Terra é plana? Você acha que o Olavo de Carvalho acredita nas coisas que ele fala? Não.
Gente, o Olavo de Carvalho é uma pessoa que, se ele não fosse muito inteligente, ele não teria se tornado praticamente o mentor de uma presidência de um país de 210 milhões de habitantes. A gente não pode menosprezar as pessoas dessa forma. Você acha mesmo que o Eduardo Bolsonaro, com todo esse sucesso na política, realmente é aquela pessoa imbecil que o personagem dele apresenta ser? Você acha que o Eduardo Bolsonaro acredita mesmo que ele precisa fazer uma lei que criminaliza o comunismo? Claro que não, isso é um personagem. Claro que esse ministro sabe que 30% de 100 não é 3. O detalhe é que ele sabe que o eleitorado dele não sabe. Eu vou repetir. É lógico que o ministro do Bolsonaro sabe que 30% de 100 não é 3. O detalhe é que ele tem certeza que a base de apoio do Bolsonaro não sabe disso. A gente achar que um grupo conseguiu chegar à presidência da República sendo completamente imbecil é exagerado. A gente achar que um grupo conseguiu esse nível de poder sendo um grupo de estúpidos, isso aí é menosprezar demais o inimigo. O detalhe é que esse grupo que chegou ao poder fingindo que é estúpido, sabe que está lidando com um eleitorado estúpido. Então, olha, eu posso ter certeza que 30% de 100 não é 3, mas eu tenho certeza que se eu falar isso com convicção, o meu eleitor vai acreditar. E não adianta, cara, olha, se você fala com o eleitor do Bolsonaro, se o Bolsonaro chega e fala que 30% de 100 é 3, você pode provar, você pode mostrar na calculadora para o eleitor do Bolsonaro que o eleitor do Bolsonaro e o fanático evangélico não vão acreditar na calculadora, eles vão acreditar no Bolsonaro, no ministro do Bolsonaro. É por isso que eles falam isso, eles sabem que eles estão falando bobeira. Quando o Olavo de Carvalho garante que a questão da Terra não ser plana é uma loucura, que deve ser discutida, obviamente esse Olavo de Carvalho está fazendo isso porque ele está comunicando com... Ele tem o mercado da estupidez, ele está comunicando com pessoas. Existe o Olavo de Carvalho ator e o personagem Olavo de Carvalho. A personagem Olavo de Carvalho acredita que a Terra é plana, mas o ator que faz a personagem Olavo de Carvalho sabe que ele vende a ideia da Terra plana por um grupo de seguidores estúpidos que acompanham o trabalho da personagem Olavo de Carvalho, mas o ator não acredita nisso. Claro que não. Quando eu era mais jovem aqui na cidade de Ponte Nova, eu lembro que a gente tinha uma turma de amigos que ficava discutindo a questão aí de músicas, né, rock and roll, essas coisas. E uma banda que eu respeito muito, claro, mas a gente precisa admitir que existe um personagem por detrás dos músicos. Uma banda que um colega meu era muito fanático, não sei se é ainda, inclusive colega progressista, batalhador aí pelos direitos dos trabalhadores, é o Metallica. Esse cara realmente sempre foi muito fã do Metallica. E quando a gente vê o Metallica ou se apresentando, ou dando entrevista, ou até mesmo em fotos, na época era muito comum revista de rock, eles estavam sempre usando roupa preta, fazendo um semblante, né, de cara fechada, aquela coisa. E a pergunta básica que eu sempre me fiz é, será que essas pessoas são assim em casa? Porque os fãs começavam a incorporar o personagem da banda. E aí esse colega meu, ele usava preto para dormir e ficava sempre com a cara fechada porque gostava do Metallica. Mas não, gente. Lógico que não. Existe uma diferença muito grande entre o guitarrista do Metallica, na sua performance, numa foto de uma revista de rock, ou dando uma entrevista, e o cara na vida real batendo papo com os amigos, ou então conversando com os filhos dentro de casa. Da mesma forma é o caso do Olavo de Carvalho. Existe uma diferença muito grande do Olavo entre amigos morrendo de rir dos seus seguidores e a personagem Olavo de Carvalho que luta contra o comunismo, que o próprio Olavo de Carvalho sabe
que é uma coisa completamente utópica, que é um lobo mau, né? Quem conta a história do lobo mau pro filho, conta pro filho acreditar, porque o filho é novinho e tal, conta aquela coisa lúdica. Quem conta a história do Papai Noel pra criança, conta uma história que ele gostaria que a criança acreditasse para ter aquela coisa lúdica na cabeça. Mas sabe que está contando uma grande brincadeira, sabe que aquilo não é verdade. O Olavo de Carvalho sabe que está contando uma palhaçada. O ministro do Bolsonaro sabe que está contando uma conta errada, mas ele sabe que seu eleitorado é tão infantil a ponto de acreditar. Da mesma forma que uma criança acredita no Papai Noel, o eleitor do Bolsonaro acredita no Bolsonaro. E o Bolsonaro não precisa parar de ser o personagem Bolsonaro, o personagem mito, porque tem dado certo. Esse aqui é o detalhe. Por que o Eduardo Bolsonaro vai tentar ser uma pessoa coerente, sendo que a coerência mantém pessoas longe do poder e a imbecilidade gera cargos políticos? Se a gente pensa que o Flávio Bolsonaro, ele conseguiu chegar, né, no Senado, gente, o cara conseguiu chegar no Senado. Será que seria coerente pedir que eles fossem coerentes se tem dado tão certo? É o eleitorado que é o problema, não são eles. Eles fazem personagens que dão muito certo. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado pelo superchat. Verônica Vidal, boa noite, Léo. Por falar em Dilma, você sabe dizer se ela cortou 57% do Fundeb no segundo mandato dela? Me falaram isso. E eu disse que ela não governava, que a estavam boicotando, mas fiquei em dúvida. Não sei, Verônica Vidal, desse percentual do Fundeb, mas o que eu tenho condições de dizer é que desde que o Aécio começou a campanha dele, isso em 2013, o Aécio já começou a usar todo o poder de mídia negativa para destruir a reputação da Dilma. Quando o Aécio efetivamente perdeu a presidência, mas conseguiu ganhar muitos deputados e senadores, ou seja, a oposição à Dilma conseguiu ganhar muitos deputados e senadores, eles fizeram esse trabalho de boicote contra o trabalho da Dilma, nessa questão aí de que, olha, ganhou, mas não governa. A gente vai tirar ela do poder. Então, seria exatamente isso. Muito obrigado, Verônica Vidal, pelo superchat. Eu agradeço de coração, porque é muito importante, principalmente no início do mês, para a gente conseguir pagar aí as despesas que vão aparecendo aí. Eu queria agradecer aqui Ana Mendes fala da Tesla, o doido do Musk não estaria estocando o vento na Austrália? Exatamente, Ana Mendes. Olha, existem várias formas de estocar o vento, entre aspas. Tem a forma de estocar o vento de forma indireta, que é exatamente o que a Tesla faz. Ela captura a energia do vento e estoca em baterias. É exatamente isso que a Dilma estava falando. Para você entender que ela está falando isso, você tem que ver toda a palestra, porque na palestra a Dilma fala exatamente da questão da geração e transmissão de energia, né? Ela comenta a questão de que hoje a gente pode transmitir a energia gerada pelo vento pelas linhas de transmissão, mas o ideal seria se a gente tivesse como estocar o vento. Fala de uma forma mais popular para que o povo consiga entender, porque se ela entrasse em um linguajar mais relacionado à engenharia, seria mais difícil para as pessoas entenderem. Mas indiretamente a Tesla faz isso, estoca a energia do vento através de baterias. Mas tem outras formas também, estocam a energia do vento através de ar comprimido, né? Existem locais no mundo onde eles pegam a energia do vento, convertem em eletricidade, dessa conversão em eletricidade, ou mesmo uma conversão direta, onde uma hélice roda um compressor que estoca o ar na forma de ar comprimido dentro de grandes reservatórios que são estrategicamente colocados dentro de montanhas, porque aí eles conseguem colocar uma quantidade muito grande de ar comprimido dentro das montanhas para utilizarem no momento de baixa na energia ou no momento de grande demanda de energia elétrica. Então, muito obrigado pela participação. É exatamente isso. O que me deixa pasmo é porque surgiram muitos economistas de Facebook, né, naquela época, e engenheiros de Facebook, tudo de Facebook surgiu naquela época. Todos os especialistas do mundo estavam criticando a Dilma, e o que a gente não tinha naquele momento era uma crítica pertinente, porque as pessoas não tiveram coragem,
naquele momento, de defenderem a Dilma, porque estava em baixa, né? Toda a imprensa metendo pau na Dilma, não tinha ninguém que tinha coragem de defender a Dilma, todo mundo queria meter o pau na Dilma. E até hoje o PT não percebeu que no momento que o próprio PT abandonou a Dilma, ele abandonou a própria reputação, porque ele deixou um dos seus ser atacado. E olha, se tem uma coisa que qualquer coletivo sabe, é que na hora que um é atacado, os demais ficam com medo, os demais ficam mais frágeis. Existem animais que são extremamente frágeis sozinhos, mas na hora que vai um predador atacar aquele coletivo todo se une para expurgar o predador, e o predador não consegue nada. No caso da esquerda, não. A esquerda, ela foi deixando um a um ser atacado, um a um ser devorado, né? A Dilma sofreu golpe, o Lula foi preso, e a esquerda vai deixando acontecer. Sônia Regina Piazza, você sabia que Bolso faz uma live no YouTube nas quintas? Hoje ele mentiu tanto que se eu não fosse uma pessoa minimamente alfabetizada, teria acreditado. Obrigado, Sônia Regina Piazza. O interessante, não sei se é ainda, mas o interessante é que a live dele é no mesmo horário do programa Léo ao Quadrado, na TV 247. Eu até comentei com o Léo durante o Léo ao Quadrado uma vez. Falei, Léo, você sabia que o Bolsonaro agora faz uma live na hora do nosso programa? Parece que o nosso programa enche a paciência do Bolsonaro e ele quer competir com o nosso programa. Obviamente, eu tô brincando que o Bolsonaro é o presidente do Brasil, ele tem uma audiência muito grande, mas realmente ele faz essas lives aí. Eu acho que eu fico impressionado como que o Bolsonaro consegue comunicar com seu público e a esquerda não, né? Os grandes líderes de esquerda, eles deveriam estar fazendo lives, deveriam estar comunicando com o público. A oposição ao Bolsonaro deveria ter um programa organizado na internet, pelo menos uma vez por semana, mas isso não acontece. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui pelas participações. E a Gata Negra está lembrando da importância de curtirmos essa transmissão, porque isso faz aumentar o alcance. E eu vou agradecer mais uma vez a Verônica Vidal pela participação, pelo superchat. E o Fábio Moura Silva, Léo, gostaria muito de ver um debate entre você e o Kim. Você dará de olé. Obrigado, Fábio. O Kim, ele nunca quis debater comigo, não. Eu acho que existe uma lógica, tá, gente? Nem questão de medo, não vou falar que é medo, não é isso não. Por quê? Primeira coisa, no debate, o Kim nunca vai perder um debate, porque eu considero o debate um jogo de futebol sem trave. Então, toda hora que um time chuta, a torcida daquele time fala que foi gol, indiferente de ter ou não ter sido gol. Não tem trave quem vai falar que foi ou não foi gol. Da mesma forma, quando o Kim falasse qualquer bobeira, os seus seguidores iam falar que ele destroçou o Leonardo Stolper. Tanto é que tem vídeos que o Kim tá falando de mim. É até engraçado, os vídeos do Kim refutando o Leonardo Stolper são coisas extremamente engraçadas. Ele pega o vídeo, refuta o vídeo em coisas que eu não falei, faz críticas sobre coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu falei e os seus seguidores batem palma. Até hoje, pessoal, tem pessoas que vêm nos meus vídeos me atacar falando: por que você não vem para o Brasil? Porque ficar criticando o capitalismo daí da Inglaterra é muito fácil. Porque o Kim Kataguiri falou isso no ano passado, eu já estava no Brasil há muito tempo. Falou, Leonardo Stolper, mas você está na Inglaterra. Então, assim, eu não acho que o Kim teria medo de um debate, mas tem uma lógica na internet que é mais ou menos assim: o cara tem um super alcance, a gente precisa admitir que ele tem um alcance gigantesco. Como que aconteceu esse alcance gigantesco do Kim? Ele foi um dos grandes comunicadores, e é muito importante admitir que, apesar dele comunicar contra a soberania nacional, contra os interesses do povo, ele é um grande comunicador. Ele foi um dos grandes comunicadores que teve essa audácia de ser contra os trabalhadores e a favor dos grandes empresários, a favor dos poderosos. Então, ele foi impulsionado, ele foi ajudado, ele foi levantado pelo poder financeiro e com isso ele conseguiu ter um alcance gigantesco. E a lógica é que, por mais que o Kim pudesse me destruir, se ele me colocasse num debate, se ele aparecesse comigo num debate, ele estaria me dando mídia, ele estaria indiretamente me dando voz. Eu vou comentar com vocês, só para vocês terem uma ideia, as coisas
que mais me fizeram crescer na internet, as coisas que mais me fizeram crescer na internet foi, em primeiro lugar, quem mais me ajudou a crescer na internet? Em primeiro lugar, Bolsonaro, lógico. Bolsonaro fez meu Facebook sair de 20 mil inscritos, 20 mil curtidas a 75 mil curtidas em um dia. Então, se eu tiver que agradecer alguém pelo crescimento da minha página do Facebook, eu tenho que agradecer o Bolsonaro. Só para vocês verem como que quando alguém ataca o outro na internet, se você é muito grande, você ataca um pequeno, você acaba ajudando o pequeno. Bolsonaro pediu para os seus seguidores derrubarem minha página, mas quando ele pediu para os seus seguidores derrubarem minha página, quem não gostava dele também viu e acabou curtindo a minha página. Outra pessoa que me ajudou muito a crescer na internet foi o próprio Kim Kataguiri, porque toda vez que ele fazia um vídeo metendo pau em mim, ele estava levando pessoas para me conhecerem, né? Então, o Kim Kataguiri me ajudou muito. Teve um momento que eu preciso agradecer o Nando Moura. O Nando Moura fez uma crítica me chamando de retardado, imbecil, alguma coisa desse gênero, porque eu falei que a forma como o Bolsonaro está lidando com as palavras poderia fazer o Brasil ficar cada vez mais violento. O Nando Moura não entendeu, ele foi, compartilhou um vídeo meu me xingando, mas me ajudou demais. Então hoje é praticamente improvável que uma pessoa me convide para um debate, não porque eu vou vencer o debate, porque debate não tem vencedor. A torcida sempre vai estar do lado daquele camarada. Então o seguidor do Kim vai estar do lado dele, o seguidor meu, imagino que vai estar do meu lado. Mas uma coisa é certa, o debate vai fazer o meu canal crescer, porque o Kim é muito maior do que eu na internet. Então ele não me chamaria. Deixa eu trazer aqui os comentários. Claudinho Alves, Léo, você também estudou no Pátria Educadora? E o Claudinho Alves fala, arrume trabalho. Claudinho, eu vou começar pelo arrume trabalho. Arrume trabalho, Claudinho, é uma frase que vem da época do governo militar no Brasil. Arrume trabalho é uma forma de colocar o pobre no seu devido lugar e é uma mensagem que você não consegue perceber como que ela é uma mensagem domesticadora. Domesticadora por causa do seguinte, olha, eu vivi vários anos essa frase, tá, Claudinho Alves? Durante a minha adolescência, durante os meus 20 e poucos anos de idade, eu olhava para uma pessoa que às vezes estava curtindo a vida, fazendo alguma coisa diferente de trabalhar e pensava, esse cara é um vagabundo. Esse era meu ponto de vista porque eu era domesticado na ideia meritocrata, que é uma herança do governo militar, que é uma ideia de que você não nasceu para ser feliz, você nasceu para cumprir os seus deveres. Isso é uma frase do Hitler. Não nascemos para sermos felizes, mas sim para cumprirmos os nossos deveres. Essa frase, arrume trabalho, Claudinho Alves, é uma frase de domesticação que é usada pelas elites ricas para convencer os mais pobres que eles precisam trabalhar. Para quê? Para enriquecer os mais ricos. As pessoas durante os últimos anos, elas não trabalhavam para levar comida para casa, para viver bem, não. As pessoas trabalhavam para levar as bugigangas para dentro de casa, as coisas que o consumismo pede. É aquela hora que você quer uma televisão da mais moderna e você precisa comprar, porque senão como que você vai humilhar seu vizinho? Você precisa de um carro zero, porque senão o seu vizinho vai comprar um carro zero antes que você. E você precisa ter o melhor da rua. E como que você consegue isso? Arrume trabalho. As pessoas não conseguem isso com esse arrume trabalho. As pessoas com esse arrume trabalho, elas conseguem se distanciar da família, se distanciar da realidade, porque por mais que você trabalhe, Claudinho, vai ter sempre uma pessoa para falar que você não trabalha bastante, que você é vagabundo, que você é uma pessoa que quer viver às custas dos outros e assim por diante. Eu até vir da Inglaterra para cá, eu sempre... Hoje eu tenho vários problemas de saúde, todos relacionados a excesso de trabalho. Eu tenho problema de tendinite nos braços relacionado, obviamente, a excesso de trabalho. Quando eu tento girar uma chave de fenda, eu uso máquinas elétricas hoje para trabalhar, porque se eu tento girar uma chave de fenda, inflama, porque
Teve momentos na minha vida que eu trabalhava coisa aí de 15 horas por dia sem descanso, porque eu estava nessa doutrinação que você está hoje, de arrume trabalho. Hoje eu penso um pouco diferente, tá, Claudinho? Eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Mas a gente percebe que essa domesticação de colocar as pessoas alienadas, as pessoas escravas do trabalho, distantes da família, escravas do trabalho, para quê? Para enriquecer os grandes empresários. Isso está voltando. Aquela ideia de que nós não somos seres humanos dignos de um descanso, dignos de termos nosso tempo com a família, está voltando exatamente por causa da doutrinação do bolsonarismo, que quer criar a ideia de que temos que trabalhar para quê? Para produzir para eles lá fora. Para que a gente trabalha aqui no Brasil, Claudinho? A gente produz minério para gringo. A gente está produzindo alimento para gringo. O Brasil vai tirar petróleo para gringo. É isso que você está me pedindo para fazer? Arrumar trabalho para isso? Para criar conforto lá fora? Você reparou, Claudinho, que você está me pedindo para arrumar trabalho, mas arrumar trabalho para que lá fora eles não precisem arrumar trabalho? Isso é um ponto de vista que você não consegue perceber, sabe por quê? Porque você foi domesticado. Eu também já fui domesticado. Eu lembro que às vezes eu encontrava com um colega e o colega falava, eu chamava um colega, olha, vamos fazer isso no final de semana. O colega virava para mim e falava assim, não, final de semana é dia de passar com a família. Eu vou passar o final de semana com a minha família. Eu olhava para o cara e pensava, olha que vagabundo. Como assim esse cara não quer trabalhar? Eu tô oferecendo para esse cara, né? Porque às vezes eu pegava um serviço para fazer, eu pensava, eu tô oferecendo para esse cara um serviço no final de semana para ele ganhar mais dinheiro. Ele não quer. Ele quer passar o final de semana com a família. Esse cara é um vagabundo. Eu já fui assim, Claudinho. Eu já fui domesticado da forma como você está sendo domesticado hoje. E eu te falo com toda sinceridade, tá, Claudinho? Não vá por essa direção. A vida é muito curta para você viver a vida toda para os outros. Tente viver pelo menos um pouquinho da sua vida para você mesmo. Agora, outro ponto. O que você considera trabalho? Trabalho é aquilo que você considera justo, honesto e bonito? Ou trabalho é aquilo que a pessoa faz para conseguir seu sustento? Porque eu estou trabalhando. Eu considero que estou trabalhando. Você me pergunta na frase acima se eu estudei no Pátria Educadora. Sim, eu estudei no Pátria Educadora. A minha área de trabalho que eu mais gosto é a engenharia. Apesar de que eu me formei em engenharia elétrica lá na Inglaterra, quando eu estava na Inglaterra, eu sou formado em engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, sou pós-graduado em engenharia elétrica aqui na Pátria Educadora e tenho muito orgulho disso. Exatamente no momento em que a gente vivia a Pátria Educadora. Hoje a gente não vive mais a Pátria Educadora, né, Claudinho? Foram retirados aí 30% do orçamento da educação. Sabe para quê, Claudinho? 30% do orçamento da educação foi retirado para que esse dinheiro que antes ia para a educação, universidades do Brasil inteiro, agora eles vão para um pequeno número de deputados e senadores votarem contra o seu direito de aposentar. Olha que legal, Claudinho, você vira para mim e fala, arrume trabalho. Enquanto você está mandando eu arrumar trabalho, o Bolsonaro está destruindo aquilo que você criticou logo no início, a Pátria Educadora. Mas ele não está destruindo a Pátria Educadora para lhe arrumar trabalho, mas para dar o dinheiro do investimento na Pátria Educadora para que deputados e senadores votem contra o direito seu de aposentar. Então você vai arrumar trabalho, vai trabalhar para enriquecer e gerar conforto nos Estados Unidos e em Israel. Você vai viver a sua vida inteira distante da sua família, trabalhando. Para quê? Para que americanos e outras pessoas do mundo desenvolvido possam ficar sem trabalhar, porque é assim que funciona, tá? Lá em cima, eles controlam o sistema financeiro para que aqui embaixo a gente tenha que trabalhar para eles terem confortos lá em cima. E você vai viver a vida inteira sem ter condições de curtir seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, porque você vai estar sempre lutando e arrumando trabalho. E quando você chegar na reta final da sua vida e seu corpo não mais aguentar trabalho, sabe o que vai acontecer, Claudinho? Você vai para a rua.
porque você não vai poder aposentar. E nem adianta você querer utilizar a inteligência, seu corpo não vai aguentar fazer nada, mas você também não vai poder fazer nada intelectualmente falando. Sabe por quê? O que você criticou logo acima aí, ó, a pátria educadora, ela acabou. Ela acabou para o dinheiro do investimento da educação ser utilizado para comprar deputados e senadores para tirarem de você o seu direito de aposentar. Então, Claudinho, não me pede para arrumar trabalho, não. E nem critica a pátria educadora. Eu trabalhei demais e eu te sugiro trabalhar de menos e dedicar um pouquinho mais à sua educação, à sua família e a você mesmo. Que o maior problema que você tem hoje é a nível de educação, é porque talvez você não tenha estudado na pátria educadora, e talvez o maior obstáculo para você começar a enxergar a realidade da vida é porque você trabalha demais. E o fato de você arrumar muito trabalho não te dá a oportunidade de trabalhar um pouquinho só para você mesmo. Que tal se você conhecesse aí alguns livros da pátria educadora e começasse a desenvolver um pouquinho de amor próprio? Porque amor a banqueiro, amor a grandes empresários, amor aos países desenvolvidos, isso não vai melhorar a sua vida. Isso só vai te colocar como mais uma peça numa grande engrenagem, que é essa máquina capitalista que produz aqui para ser consumido fora. Então, Claudinho, deixa de ser bobo, menino. Não manda eu arrumar trabalho e nem critique a pátria educadora, já que o grande problema seu pode ser arrumar trabalho demais e não ter conhecido a pátria educadora. Deixa eu agradecer. Tiago Tavares. Léo, como advogado e jornalista, você terá direito a comprar e portar arma. Você é a favor da população armada? Observação. A sua live é curta. Não perca tempo da live em responder bolsominions. Abraço. Tiago Tavares. Olha, Tiago, eu tenho uma opinião muito... Eu tenho uma opinião muito diferente da esquerda no que diz respeito à questão do porte e posse de armas. Eu acho que essa questão do porte e posse de armas vai, obviamente, aumentar muito a criminalidade. Essa questão de porte e posse de armas não é a solução para a segurança. Ela vai vulnerabilizar policiais. Por quê? A nossa polícia, ela vai enfrentar o bandido numa comunidade proibida de ter armas e já chega lá e sente resistência. Agora, se a polícia vai para as ruas enfrentar o crime numa comunidade completamente armada, a polícia já chega completamente vulnerável. Então eu acho que essa medida do Bolsonaro, ela vai gerar mortes, degradação social, medo, é uma completa desgraça para a sociedade brasileira. Mas em contrapartida, eu sou muito liberal, e ser liberal significa, liberal nos direitos individuais, significa dar para a pessoa a palavra final para ela decidir sobre ela mesma, sabe, Tiago Tavares? Eu acho que arma é uma desgraça, mas eu acho que ao mesmo tempo o direito da pessoa decidir é uma bênção. Por exemplo, né, quando a gente pensa nessa questão aí de liberalismo, como que eu posso falar que eu sou totalmente contra o aborto, mas sou totalmente contra eu dar pitaco no corpo de uma mulher? Que significa que eu não sou a favor do aborto, mas eu também não me acho no direito de decidir por uma mulher. Ela é dona do corpo dela, ela vai decidir da forma que ela quiser. Eu sou liberal nesse ponto. Então, se eu fosse uma mulher, eu talvez não abortaria. Se uma mulher chegar perto de mim e perguntar 1 milhão de vezes, devo abortar, eu vou falar 1 milhão de vezes, não faça isso. Para mim, a vida começa no momento da concepção. O grande debate é isso. Para mim, a vida começa naquele momento. Eu não sou daqueles imbecis que acreditam que a criança abortada vai sentir dor. Não tem sistema nervoso, não é nada disso. Mas eu acredito na questão espiritual. Eu acho que, olha, no momento da concepção, o espírito que quer viver com aquela família já escolhe isso. Eu acredito nessas coisas. Então eu acho que é muito feio você negar àquele espírito que decidiu viver naquela família, negar para ele esse direito de viver naquela família. Então é mais coerente para mim pensar isso do que pensar que um feto sem sistema nervoso vai sentir dor. Então sou totalmente contra o aborto, mas sou totalmente contra tirar a liberdade da mulher de abortar. Sou totalmente contra a utilização de entorpecentes.
eu uso drogas que me dão mais condição, por exemplo, de trabalhar, de ficar acordado, como cafeína. A cafeína, para mim, para qualquer pessoa, é uma droga. Ela estimula, me dá condições de estudar mais, mas se for uma droga que vai me tirar da realidade, vai me deixar doidão e tal, eu nunca utilizei, sou totalmente contra. Mas sou totalmente contra tirar o seu direito de usar. Então eu sou muito liberal nesse ponto. Sou totalmente contra tirar o direito da mulher decidir se ela vai querer ou não dar sequência numa gravidez. Sou totalmente contra tirar o direito de uma pessoa decidir se ele vai ou não usar um determinado entorpecente. Sou totalmente contra tirar o direito de uma pessoa decidir como que ela vai usar o próprio corpo dentro de quatro paredes. Igual ontem me perguntaram se eu sou a favor do homossexualismo. Como assim ser a favor do homossexualismo? É uma questão de decisão individual. A pessoa escolhe isso. Da mesma forma, Tiago Tavares, eu sou totalmente contra tirar de uma pessoa o direito dela decidir se ela vai ou não ter uma arma. Então, não sou a favor de armas, não compraria, mas sou totalmente contra o Estado tirar da pessoa o direito de ter arma. Agora, você me pergunta se eu compraria, e eu já respondi, mas eu vou responder de uma forma mais profunda agora. Por que eu não compraria? Porque apesar de que essa medida do Bolsonaro me dá esse direito como jornalista, não é porque o Bolsonaro gosta de jornalistas, é porque ele gosta da Taurus. Eu não tenho condições psicológicas para ter uma arma. Eu sou um ser humano. Se eu tiver que escolher no momento de uma confusão, por exemplo, vamos imaginar que... Vamos pensar uma coisa que seria bem difícil, às vezes, para um pai... ter condições aí de resistir. Eu vi outro dia um vídeo, né? Quando a gente é pai, a gente começa a ter instruções, as pessoas começam a dar dicas, né? Aí uma amiga que a gente tem, a Jennifer e eu temos, estava falando sobre a questão do estupro ser muito comum, de ter muito camarada doidão, muito camarada psicopata que às vezes chega e tem coragem de estuprar uma criança. Aí ela mostrou vídeos, por exemplo, um vídeo de um senhorzinho muito louco dentro de um supermercado chegando e abusando de uma menina de 2 anos. Aí eu fui pensando, será que se eu tiver armado, eu vou ter condições, né, de ver uma coisa dessa com uma filha minha e não fazer nada? Aí a pergunta básica é essa, será que armado eu teria condições de resistir a uma situação dessa? E a pergunta básica que eu me faço nesse momento é o seguinte, será que um dia depois do evento eu gostaria de ter mudado completamente a minha vida e agora responder um processo, por exemplo, por homicídio, e além de responder um processo por homicídio, a minha filha ter um pai homicida, são coisas que nunca mais vão voltar. Então, o que eu penso nesse momento é o seguinte, arma é para matar. Tem o uso esportivo? Tem. O uso esportivo é o treino, porque a finalidade final é matar. E se o ser humano tem momentos de raiva, e nos momentos de raiva ele pode matar alguém, se arrepender pro resto da vida e nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Eu fico imaginando se numa briga de trânsito eu me sinto muito humilhado, tiro um revólver e mato uma pessoa. Eu vou pagar por aquilo pelo resto da minha vida, né? Vou, obviamente, responder um processo. São vários efeitos que vão vir dessa utilização da arma. E quando eu penso, a resposta que eu tenho para mim é o seguinte, olha, é melhor eu tomar uns tapas na cara no momento de uma briga de trânsito, ser humilhado, voltar para casa humilhado, do que chegar e responder um processo por homicídio, porque eu não aguentei segurar uma humilhação, ficar um tempo na cadeia, que também vai ser uma humilhação, depois de sair na cadeia, ter que ficar trabalhando durante o dia, dormindo na cadeia, que também vai ser uma humilhação, olhar para as pessoas do meu convívio, e todas elas sabendo daquilo que eu fiz e pelo que eu passei, isso também vai ser humilhação. Então, basicamente, qual que é a vantagem de você se colocar num risco tão grande de lutar contra você mesmo? Uma arma te dá um poder de fazer uma coisa que vai destruir muito mais a sua vida do que a vida que você tirou, porque o cara morreu ali, ele se foi e já era. Você não, você vai pagar por aquilo que você fez durante toda a sua vida, mesmo que você não seja condenado, mesmo que você tenha um excludente de ilicitude, talvez é uma situação que você não precisaria passar. Eu fico imaginando, olha,
eu matei uma pessoa e consegui um bom advogado que me livrou daquela palhaçada, colocou ali um excludente de ilicitude, ou então entrou na lei do cônjuge-cônjuge do Moro, e por causa da lei do cônjuge-cônjuge eu não vou precisar de me preocupar, porque eu matei uma pessoa mais pobre que eu, ficou por isso mesmo. Mas e as noites, quando eu for dormir e pensar, eu tirei uma vida? Não, eu não quero, Tiago Tavares. Eu não sou a favor da população armada, apesar de que eu sou a favor do direito de cada um ter sua arma. Então o que eu penso? Da mesma forma que com inteligência a gente pode convencer uma mulher que, apesar dela ter o direito de abortar, ela não deve abortar. A liberdade é muito importante, ela tem esse direito. Mas olha, não faça isso. O filho que às vezes você não vai querer no futuro, ele vai conseguir uma família. Mas ela tem esse direito. Ela pode decidir, não, eu quero fazer. Não, é direito dela. Da mesma forma que eu acho que a gente pode convencer uma pessoa, olha, não use entorpecentes. Eles estão liberados, né? A gente tem, por exemplo, o álcool liberado em várias formas. É cerveja, é cachaça, é uísque, é conhaque. Mas não use. Você vai ficar alterado, vai tratar sua família mal. Evita essa coisa. Ou seja, o povo tem a liberdade de usar, mas não usa por conscientização. Da mesma forma é a questão das armas. Eu sou a favor da liberdade das pessoas de decidirem a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra a população armada. Eu sou contra o consumo de álcool. Mas eu não sou a favor de uma proibição do consumo de álcool. Eu sou contra o consumo de entorpecente, mas eu não sou a favor da proibição dos entorpecentes. Eu sou contra o aborto, mas eu não sou a favor da proibição da mulher ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Da mesma forma, eu sou contra a população armada. Mas eu não vou ser hipócrita só porque é bonito na esquerda falar que eu queria leis que proibissem. Eu não sou a favor de tirar do povo essa liberdade. Eu acho que a gente precisa de trabalhar a conscientização das pessoas. Olha, uma arma vai ser muito pior para você, se você utilizar, do que para a pessoa que às vezes vai morrer e vai acabar ali. Pronto. Mas você não. Você vai responder um processo, você nunca mais será a mesma pessoa, vai perder a arma. Depois que matou, não pode ter arma mais. Então é questão de inteligência, pessoal. Eu acho que nós chegamos a um nível de evolução que a gente tem condições de usar a nossa capacidade de raciocínio a nosso favor. Não precisa de muita coisa, olha. Eu sou engenheiro, Tiago Tavares. Eu tenho condição de sentar aqui, né? Eu sou engenheiro. Antes de me formar em engenharia, eu tenho todo um conhecimento de metalurgia, eu consigo utilizar aí máquina de solda, torno, consigo utilizar vários equipamentos. Eu consigo fazer desde uma espingarda até um lança-mísseis. Então, ou seja, o Bolsonaro permitir ou não o acesso a armas, para mim não faz diferença. Se eu cismar de montar um microtanque de guerras, eu tenho condições técnicas para montar isso. E quem conhece um pouquinho de arma sabe que a arma é um dos mecanismos mais simples que existem. Uma das coisas mais simples. É uma arma. Você quer fazer uma arma para atirar em algum lugar? Coisa muito simples, você pode fazer inclusive com detonação remota, você pode detonar pelo celular, pela internet, uma coisa muito simples. Mas eu não faço, porque eu não quero. Então não é questão de permissão do governo, é uma questão que eu acho que é fútil você ter um dispositivo cuja finalidade é matar. Isso é fútil, isso não é interessante. Isso vem da minha consciência, não vem de uma permissão do governo. Qualquer serralheiro, qualquer engenheiro, porque isso é física básica, e qualquer brasileiro que tenha se dedicado de forma correta ao ensino médio tem condições de fazer uma arma. Qualquer pessoa, olha, eu falo mais uma vez, qualquer pessoa que tenha feito o ensino médio estudando corretamente química e física, com conhecimento de química ou física do ensino médio, qualquer brasileiro consegue fazer uma arma. Então, o governo deixar ou não é uma pura questão de deixar ou não comprar o produto industrializado. Se o Brasil quisesse se armar até os dentes, se o MST quisesse estar armado até os dentes, se o Brasil quisesse ter poder paralelo, fazendo armas de grande potencial de destruição, é fazer canhão mesmo, é uma pura questão de botar dinheiro, ligar uma máquina de solda, comprar tubo e fazer a coisa, gente. É muito simples, qualquer serralheiro sabe disso. Mas para que eu vou fazer um dispositivo cuja finalidade é matar pessoas?
Eu não quero matar pessoas. Ah, mas e se me fizerem raiva? Eu posso querer naquele momento, mas eu sei que um dia depois eu não vou querer mais. Então é melhor que eu não tenha condições de fazer aquilo naquele momento para não me arrepender um dia depois. Então, obrigado, Tiago. Tiago, eu vou, se tudo correr bem, passar na OAB, eu vou ser advogado no ano que vem. Né? Por enquanto, assim, concluindo o curso de Direito, eu vou ser advogado no ano que vem. Eu ainda não sou formado, eu sou estudante de Direito, eu comecei... fazendo esse curso de Direito, quando eu comecei a fazer os vídeos exatamente para diminuir o número de bobeiras que se fala a respeito do direito no jornalismo. Então eu assumi esse compromisso de falar pouca bobeira e comecei a fazer o curso de Direito. André Xavier, volte sempre a esse assunto, Léo. O dinheiro da aposentadoria, para quando estivermos cansados e doentes, está sendo usado agora para parlamentares votarem a favor da reforma. Só não entende quem não quer. Importantíssimo isso, né? Olha, os parlamentares, o negócio não é o dinheiro da Previdência. O negócio é para onde vai o dinheiro da Previdência, tá, gente? Porque o tanto que estão gastando nesse momento para aprovar a reforma é talvez um dinheiro maior do que o dinheiro que seria necessário para a Previdência sobreviver. Então, o detalhe é que a partir da reforma, o dinheiro vai para os bancos que estão pressionando pela reforma. Deixa eu agradecer, especialista federal. Léo, você não acha que Bozo tem inveja do Maduro por causa das forças militares e milícias que o Maduro comanda? Quer comandar sua milícia também? Olha, especialista federal, o que eu vejo, né, todo mundo tem, obviamente, tem pessoas que não gostam dessa opinião minha, mas o que eu vejo no Bolsonaro é um oportunista que conseguiu chegar à presidência da República, e quando ele chegou à presidência da República, eu acredito que ele queria fazer um trabalho legal. Parece estranho isso, mas parecia que no momento que o Bolsonaro chegou até a presidência da República, ele foi fazendo oba-oba, falando um monte de bobeira. Mas quando ele chegou lá, ele pensou, agora eu quero ser um bom presidente, eu vou fazer um governo legal. Né? Apesar de ser um governo que fala mal do PT, vai ser um governo legal. Aí mostraram para ele que o presidente não manda nada. Ele chegou a criticar a reforma da Previdência, vocês lembram? Quando ele criticou, veio o caso Queiroz, chantagearam o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, hoje, ele é teleguiado. Ele é um camarada completamente encolerado. Ele não percebeu que no momento que ele ganhou coisas do tipo o esquema da facada, quando ele ganhou todos esses esquemas, ele não percebeu que ele estava automaticamente sendo encolerado. Agora tem caso Queiroz, tem caso da facada, tem muitas coisas que ele morre de medo. E por isso ele acaba governando conforme mandam. Gente, hoje eu vejo que o caso do Temer está muito claro, pelo menos para mim. Olha, durante todo esse tempo a gente via o Temer como um grande traidor. Se a gente pega o início do golpe, lá no início do golpe, o Temer era contra o golpe. Vocês lembram? De uma hora para outra começa aquela conversa lá de grande acordo nacional. Hoje eu consigo ver, pela prisão do Temer, que desde aquela época o Temer estava sendo pressionado a dar o golpe na Dilma para fazer o grande acordo nacional. Então a percepção que às vezes a gente tem, depois a gente começa a perceber que a coisa não é bem assim. Olha, o Temer pode ter sido, durante todo esse tempo, pressionado a dar o golpe na Dilma, sob pena de ir preso, como ele foi preso agora. Então era mais ou menos assim, olha, Temer, nós sabemos dos seus esquemas de corrupção, nós sabemos disso e disso e disso. O negócio é, ou você assume e acaba com o direito do trabalhador, né? Ele fez a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e bota a reforma da Previdência para andar, ou então você vai preso. Então, o que eu vejo hoje é o Bolsonaro repetir o Temer. O Bolsonaro está no poder, não tem o direito de renunciar, porque ele está encolerado, da mesma forma que, uma coisa que eu sempre falei naquela época, olha, eu não vejo o Temer como uma pessoa que quer continuar na presidência, eu vejo o Temer como uma pessoa que está na presidência porque parece que tem alguém pressionando o Temer para ficar na presidência e fazer o que ele está fazendo. E hoje, para mim, isso está muito claro. Parece que o Temer, desde aquela época, ele está sendo chantageado e ele não queria a bomba de pegar o Brasil para destroçar o Brasil como ele destroçou. Assim como parece que o Bolsonaro não gostaria de estar fazendo essa destruição do Brasil. Ele está fazendo isso porque tem alguém mandando. E ele tem tanto rabo preso que ele tem que
obedecer. Isso é percepção minha, pessoal. Lógico, eu não estou falando que o Bolsonaro é bonzinho, nem estou falando que o Temer não era traidor. O que eu estou falando é que parece que o Temer não queria aquela bomba. Ele pegou aquela bomba porque tinham chantagens contra ele. E parece que o Bolsonaro agora, ele mudou completamente desde o momento que ele foi eleito até o momento de agora. Agora ele está firme na reforma da Previdência, mas ele não estava assim. Parece que ele queria ser um bom presidente. Dentro das convicções dele, lógico, não estou falando que ele seria um presidente fantástico, mas parece que ele não queria colocar essas pautas covardes. Tatiana, boa noite, Léo. E o pacote de bizarrices do Bozo hoje, você já percebeu que a campanha de difamação contra as universidades públicas é coordenada e está sendo feita igual à eleição do Bozo? Repare, olha, Tatiana, tudo no Brasil que está sendo destruído aos poucos, né? Existe uma frase interessante que é: como que você faz para comer um elefante, né? Como assim comer um elefante? É por partes. Ele é muito grande, você tem que comer por partes. Como que eles estão destruindo o Estado brasileiro? Por partes. Então, universidades, Correios, Banco do Brasil, Petrobras, estão destruindo o Brasil por partes. E essas partes tinham que ter se integrado para evitar a destruição. Como eles não fizeram isso, aos poucos essas partes vão tomando pancada. Vocês lembram que a Petrobras deixou de ser uma empresa brasileira, uma empresa estatal brasileira, para ser o maior antro da corrupção, e o brasileiro passou a ter ódio da Petrobras. Parece muito estranho, mas o brasileiro passou a ter ódio da Petrobras. Assim também, o brasileiro passou a ter ódio de várias empresas públicas, e agora o brasileiro começa a ter ódio das universidades federais. Que brasileiro? Brasileiro que não está lá. O grande problema é que essas instituições, elas não se uniram para evitar tudo isso. E agora as universidades começam a ser atacadas, elas começam a lutar isoladamente contra o ataque, em vez de se unirem para lutar aí contra o ataque. Muito obrigado, Primas Gomes. Léo, eu estava assistindo no YouTube o debate da reforma da Previdência. Fiquei impressionada com os comentários dos eleitores da direita e também ao ver tanto ódio à esquerda. Olha, Prima Gomes, teve um dia que eu vi um pedacinho também e eu fiquei impressionado. Os eleitores, gente, isso é muito estranho. Os eleitores de direita, eles estão defendendo a reforma da Previdência. Para eles, a reforma da Previdência é uma forma de vingar do PT. São tão estúpidos que eles não percebem que no momento que a reforma da Previdência vira pauta, o PT cresce. Porque o PT está lutando contra isso. Então, se tem uma coisa que o PT vai ganhar como uma loteria, né, é a reforma da Previdência. Então eu fico impressionado como que o eleitor do Bolsonaro consegue ser tão estúpido a ponto de defender a perda do direito de se aposentar tão somente porque o PT é contra. Os caras estão... Eu costumo dizer, Prima Gomes, que é mais ou menos assim: o eleitor do Bolsonaro, ele chega a ser tão radical que se ele estiver atravessando uma rua e uma pessoa com a camisa do Lula livre gritar para ele: cara, para! E vem um carro ali, você vai ser atropelado. Ele vai continuar atravessando a rua e será atropelado só para evitar de ter que escutar um cara com a camisa Lula livre. Ele vai olhar e vai falar: eu vou ser atropelado, mas em compensação, se eu voltar, eu vou estar escutando um petista, então eu prefiro morrer. É uma coisa muito estranha, mas quando você grita, vem um carro aí, não interessa quem está gritando. Se vem um carro, você tem que se proteger, sair para não ser atropelado. Mas, infelizmente, o que está rolando é que os fanáticos, eles preferem morrer do que escutar uma pessoa que vem aí de uma linha ideológica diferente. Gata Negra fala: quem estudou em universidade pública e não foi doutrinado, não fumou maconha ou não participou de suruba, as universidades estão convocando para um recall do Facebook. Eu perdi tudo isso. Vou atrás. Eu vi esse comentário aí. E esse tipo de discriminação é um tipo de discriminação muito comum, tá, Gata Negra? Eu moro numa região que é englobada por duas universidades importantíssimas no Brasil. Eu moro na região de Ponte Nova, sou da região de Ponte Nova. E a região de Ponte Nova, ela tem de um lado, a gente tem a UFOP, que é famosíssima, uma universidade famosíssima, e de outro lado a gente tem a Universidade Federal de Viçosa. E o que você está falando aí é uma coisa que eu sempre escutei aqui em Ponte Nova. Universidade Federal não é coisa séria, não. Universidade Federal é que o pessoal vai para curtir putaria.
Sempre quem falava isso tinha tentado 3, 4 vezes, não passou no vestibular e começou a falar isso. Era sempre assim. Isso é uma frase de dor de cotovelo. São pessoas que não conseguem... Porque talvez eu nunca tenha falado essa frase, porque eu nunca tentei vestibular federal. Então, como eu nunca fui reprovado, eu nunca usei essa frase aí, mas isso é muito comum. Aqui em Ponte Nova, então, era muito comum isso. A pessoa tentava 1, 2, 3, 4, na 5ª vez que a pessoa tentava, aí ela começava a falar que não, Universidade Federal não presta não, Universidade Federal é só putaria, ninguém leva a sério, e aí essa conversinha rolava demais. Mas era sempre assim, as pessoas que não conseguiam passar. Eu estou negando a existência de curtição nas universidades entre os jovens? Não estou negando isso. A curtição existe porque são jovens, não é porque a universidade é federal. A curtição existe nas privadas também. E nem vou falar infelizmente, as pessoas precisam viver, é o que o colega trouxe há pouco tempo aqui, vai caçar serviço. Não, peraí, então o que você está querendo dizer que a pessoa vai viver aquele momento de universidade e ela não pode fazer mais nada. Obviamente, o futuro dessas pessoas vai ser dosado de acordo com a dedicação delas aos estudos, porque só o diploma não significa nada. Só o diploma, se a pessoa não tiver competências adquiridas durante o curso, ela não vai conseguir muita coisa. Principalmente que grande parte das pessoas que estudam nas universidades federais, elas acabam saindo com diploma e com um nível de competência que elas são absorvidas pelo mercado. Então, peraí, se era só curtição... Por que são essas pessoas que passam nos concursos e acabam vencendo as pessoas que estão nas universidades que não tinham essas surubas e a maconha? Não tinha nada disso, mas tipo assim, o cara foi o melhor ali, né? Então, esse ponto de inveja aí a gente precisa concordar que existe. E eu queria pedir vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso faz muita diferença. Queria pedir quem está no Facebook, se vocês puderem compartilhar no Facebook. Queria pedir às pessoas que estão assistindo aqui pelo YouTube, se puderem, por favor, compartilharem. Queria lembrar que é importante, quem puder ajudar financeiramente, tem as contas bancárias divulgadas aí na lista de descrição desse vídeo. Quem tiver aí quem estiver assistindo pelo Facebook, se puderem clicar aí nas descrições e virem para cá para participarem com a gente aqui no YouTube, para se inscreverem nos canais, isso faz muita diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que nós estamos aqui de número de inscritos, né, nesse momento. O programinha tá meio garrado, não tá abrindo ainda, mas na hora que o programa der o ar da sua graça, eu vou colocar aqui, tá aqui, ó. Então, quem puder se inscrever aí, o canal do Estopa nesse momento tá com 33.088. Faz uma diferença muito grande, pessoal. Quem tiver no Facebook e gostar de assistir pelo Facebook, vem aqui pro YouTube só para se inscrever no canal. Tem um link do canal aí. Isso faz uma diferença muito grande. Vamos tentar crescer o canal. E deixa eu... Eu vejo aqui o Beto Mocidade, ele fala, e você foi para a Inglaterra se formar, né, Leonardo? Beto Mocidade falando, e você foi para a Inglaterra se formar, né, Leonardo? Não, Beto, quem dera se eu tivesse ido para a Inglaterra só para estudar, não foi não. Eu fui para a Inglaterra com a intenção também de estudar inglês e chegou lá na Inglaterra, eu descobri que eu poderia financiar o curso superior, porque a Inglaterra dá a opção de financiar o curso superior. Foi aí que eu decidi estudar. Então foi diferente. Eu não fui para a Inglaterra para me formar. Eu já era formado em administração no Brasil e eu fui para a Inglaterra. Lá eu descobri que eu poderia me formar. Foi o inverso. E como eu estava, assim, eu estudei política e economia na Inglaterra, mas como eu estava trabalhando na área de engenharia, eu também fiz um curso de engenharia elétrica lá. Mas a Inglaterra realmente ela oferece uma oportunidade para a gente se formar assim, mas eu não fui para me formar, eu fui e acabou que descobri que também podia me formar por lá. Mas eu estudei muito no Brasil também, gosto muito do Brasil, apesar de que eu preciso admitir que no Brasil existe uma consciência errada por parte dos alunos, que tem muita gente no Brasil que faz curso universitário só para ter diploma. Isso não funciona mais, gente.
Então, aquela coisa, eu até discordo de determinada postura no Brasil, né, de olha, o camarada acaba de formar, tem o diploma, ele vai lá, se registra no CREA sem fazer prova nenhuma. Eu gosto do modelo OAB e CRC, que a pessoa se forma, ela tem que fazer uma prova para provar que aprendeu, porque o Brasil, algumas universidades brasileiras viraram um esquema de venda de diplomas, porque as pessoas estão matriculadas lá e elas não aprendem quase nada. Mas isso aí está no caráter do brasileiro. É uma coisa que, infelizmente, não é nem da universidade, nem é do governo que tentou criar essa política aí de mais educação. É do caráter do brasileiro achar que ele não vai para uma universidade para aprender, mas para pegar o diploma. Isso aí acabou criando esse grande problema. Diogo Romero Vidal Lessa. Léo, cadê o Clicério? O Clicério está um pouco sumido. Eu mandei a última mensagem para o Clicério. Deixa eu confirmar aqui que eu mandei uma mensagem para o Clicério e vou mandar outra agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E ele não me respondeu. Eu mandei ontem, depois do programa. Não, foi 21 horas e 59 minutos, meia hora antes do programa. E eu vou ler aqui, gravando para o Clicério. Falei, Clicério, o Diogo Romero Vidal Lessa pergunta aqui no Superchat, cadê o Clicério? As pessoas no chat estão perguntando constantemente, cadê o Clicério? E as pessoas estão sentindo a sua falta aqui na live, Clicério. Então, chega de férias, Clicério, volte a participar com a gente. O pessoal está sentindo muito a sua falta. Então, volte para cá, Clicério. Vamos ver se dessa vez o Clicério entende como ele é importante para a gente e volta para cá para participar. Muito obrigado, Diogo Romero Vidal Lessa, pela participação e obrigado por lembrar aqui do Clicério. Eu achei uma outra pergunta aqui interessante a respeito da educação, que é a questão dos tecnólogos. Passou rapidinho aqui. Deixa eu ver. Maurício Freitas. Léo, qual a sua opinião sobre tecnólogos? É reconhecido como curso superior, porém não tem vagas, principalmente tecnólogos de petróleo e gás. Olha, Maurício Freitas, eu acho que isso é uma estupidez do mercado brasileiro. Tem o canal do Adão Bispo aqui também. Adão Bispo, bom te ver, menino. Bom, quem não conhece Adão Bispo é o meu humorista favorito. Feliz de vê-lo por aqui. E olha só, pessoal, vamos escrever aí no Adão Bispo. Tô esperando Adão Bispo fazer mais zoeira. Adão Bispo faz muita zoeira comigo e eu fico morrendo de rir. Maurício, sobre essa questão aí dos tecnólogos, eu acho que é uma estupidez do mercado brasileiro. Lá na Inglaterra, o sistema de formação superior na Inglaterra ele é dividido em 3 blocos. E esses blocos são referentes a créditos acadêmicos. Quando você faz 120 créditos acadêmicos, você tem um certificado de ensino superior, que pode ser o HNC, que é o High National Certificate, ou pode ser também, eu esqueci a sigla fora da tecnologia, mas na tecnologia é HNC. Mais 120 créditos, você tem o HND, que é o High National Diploma. Mais 60 créditos, então você pensa o seguinte, você faz 240 créditos, que seriam equivalentes aí a 240, são 240 créditos, 2.400 horas teóricas. Depois dessas 240 horas teóricas, você já tem o HND, aí você faz a dissertação, que aqui no caso do Brasil não é uma dissertação, porque é uma monografia, mas lá chama dissertação, mas é a mesma coisa, é uma monografia, mais a monografia você tem o bacharelado, que é o tipo bacharelado brasileiro. Mas se você faz a monografia mais 60 créditos, você tem o bacharelado com honra. Então, a Inglaterra ela vai escalando os níveis de conhecimento. Por quê? Determinadas atividades não precisam de você fazer um bacharelado. Aqui no Brasil, a gente tem questões de tecnólogos que vão direto ao ponto, né? Por exemplo, tecnólogos na área de administração. A pessoa, às vezes, não estuda aquilo que ela não vai usar, ela consegue formar-se aí em 2 anos e meio, 3 anos, e ela já vai direto ao ponto. Se o cara vai trabalhar, por exemplo, na área de pessoal, por que ele vai estudar, talvez, matérias que ele nunca vai utilizar naquela área? Então, ele faz o tecnólogo. Agora, a gente precisa admitir que aqui no Brasil
eles têm essa postura mesmo de não valorizar o curso tecnólogo como acontece fora do Brasil. Fora do Brasil, o bacharelado é mais científico, né? Claro, o bacharelado engloba tudo, mas ele é mais científico. E os tecnólogos são mais convencionais para o mercado de trabalho. Aqui dentro do Brasil a gente tem esse preconceito. Mas não é todos os tecnólogos. Por exemplo, eu vou falar da área de engenharia, que é a área que eu conheço mais a questão de atribuições. Se uma pessoa faz um tecnólogo na área de engenharia, ela tem as atribuições daquele ponto, né? As atribuições relacionadas àquilo que ela fez. Na área de administração também. Então vamos pensar que você faz um tecnólogo em eletrônica industrial. Você vai ter atribuições em eletrônica industrial, mas se você faz um bacharelado em engenharia elétrica, você tem mais atribuições. E aí, com bacharelado em engenharia elétrica, você faz uma pós também. Numa área da engenharia elétrica, você expande suas atribuições. Já o tecnólogo, ele te dá uma atribuição focada. Então, tecnólogo em eletrotécnica, ele te dá uma atribuição focada só em eletrotécnica. Mas se você vai trabalhar só com eletrotécnica, vamos pensar que você vai ser um eletrotécnico numa indústria. Qual que seria a finalidade de você aprender talvez uma área que você não vai utilizar para aquela função, né? Não sei. Mas é tudo muito relativo, né? O conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. O que eu acho que não poderia rolar seria esse esquema aí de preconceito. Olha que interessante o modelo inglês de educação, pessoal. No modelo inglês de educação, você vai fazendo esses módulos. Por exemplo, vamos pensar na área de tecnologia, que é uma área que eu estudei lá e eu sei muito bem como funciona. Quando você faz o primeiro módulo, 120 créditos acadêmicos, né, que são 1.200 horas, você pega o certificado de ensino superior. Com ele você já trabalha. Então, com o HNC em engenharia elétrica, você já trabalha, por exemplo, com inspeção de instalações elétricas. Um exemplo que eles costumam contratar lá com esse nível HNC. Já com o nível HND, você trabalha, por exemplo, em uma coisa que paga um pouco mais. Por exemplo, você fez o HNC em elétrica, você vai trabalhar com inspeção. Você vai confirmar para ver se a instalação elétrica está dentro das normas. Aí você passa para o HND, que seriam mais 1.200 horas, você já começa a trabalhar com coisas mais rentáveis, como por exemplo a eletrônica de potência, que na Inglaterra paga muito bem. Aí você faz um bacharelado, aí você já começa a dar aula também de engenharia elétrica. Aí o cara acumula, olha, durante o dia ele trabalha numa empresa como responsável por eletrônica de potência e automação. Durante a noite ele dá aula num curso de eletrônica de potência e automação, né, porque ele fez o bacharelado. E aí a pessoa vai progredindo. Quando faz o mestrado, aí a pessoa já faz uma qualificação maior, ela já consegue um status de Chartered Engineer, que é como se fosse, como eu diria, um engenheiro que é endossado pelo cônsul inglês para falar assim, não, esse cara é bom, né? Então vai progredindo aí na carreira. Eu acho que o Brasil devia ser assim, você faz o tecnólogo, já entra no mercado, mas você não para. Olha que legal. Um curso de bacharelado em engenharia, tem alguns no Brasil que são assim, o curso bacharelado, você termina o bacharelado em 5 anos, mas após 2 anos você já teria um tecnólogo, após 3 anos, por exemplo, você já teria um tecnólogo, já conseguiria entrar no mercado. Então até diferente, vamos pensar assim, olha, com 1 ano do curso você já conseguiria um diploma técnico. Então, como técnico em eletrotécnica, você já teria atribuições, já poderia não entrar como simplesmente estagiário numa empresa, mas entrar como eletrotécnico. Aí depois de 3 anos, você já teria o tecnólogo em eletrotécnica. Então, seu status já passaria de nível médio para superior. Depois de 5 anos, você pegaria o bacharelado. Seria muito mais conveniente. Mas é bom lembrar que o Brasil, em termos industriais, ele acabou. Então, hoje, digamos que a educação no Brasil, ela não é tão necessária para o mercado. Agora já é uma questão pessoal, porque a gente já não tem mais mercado, a gente já não tem mais porquê ter educação. Muito obrigado, Thailze GD, obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Ela fala, tem uma amiga que sempre trabalhou com educação. Ela me falou que só aprendeu sobre comunismo na faculdade, nem consegui conversar. Eu não entendi, porque a faculdade, ela sempre trabalhou com educação. Ela me falou que só aprendeu sobre comunismo na faculdade, nem consegui conversar. Eu não entendi, Thailze, se ela falou que aprendeu na faculdade eles ensinaram uma coisa completamente diferente. Eu acho que eu entendi.
Eu acho que ela quis dizer, que você está querendo dizer que ela aprendeu na faculdade que ela tem que ser comunista, que foi doutrinada na faculdade. É muito estúpida essa colocação de que as pessoas são doutrinadas na faculdade, né? Porque na faculdade, nas universidades, as pessoas acabam se identificando com ideologias. Valdenor Alves dos Reis. Muito obrigado, Valdenor Alves dos Reis. Olha, eu comecei a ter consciência de classe estudando política e economia na Inglaterra. No primeiro ano do estudo de política e economia na Inglaterra, a gente estuda um módulo que chama Introdução às Ciências Sociais. Nesse módulo, pessoal, a pessoa tem um tranco. Eu aprendi coisas que eu não tinha nem noção. O pobre de direita, ele acha que a meritocracia vai conseguir levá-lo a algum lugar, mas não é bem assim. Você tem, né, isso, inclusive é uma teoria do Bourdieu, você tem vários capitais. Quando a gente fala de capitais, eu não estou falando de capitais de formação de empresa. Capitais, por exemplo, olha, um capital muito importante é o capital social. O capital social é quantas pessoas que você conhece que são capazes, por exemplo, de te dar um emprego, de te dar um serviço, de contratar sua empresa. Isso é o capital social. Não é só o capital financeiro que resolve os problemas para que uma pessoa possa usar o próprio mérito e chegar ao auge, não. São várias formas de manifestações de capital. Então, capital intelectual, capital cultural e o capital financeiro também. Às vezes uma pessoa não tem capital financeiro nenhum, mas o fato dela ter capital social, ou seja, conhecer gente importante, capital cultural, ou seja, poder conviver com pessoas importantes, né? E esse capital social mais o capital cultural e o capital intelectual, ou seja, ela é inteligente, ela consegue chegar e levantar dinheiro rapidinho. Em contrapartida, a prova de que só o dinheiro não resolve nada é que quase todas as pessoas que ganharam na loteria estão pobres hoje, porque são pessoas que não tinham outras formas, o capital intelectual, o capital cultural e o capital social para aproveitar aquele capital financeiro que acabou chegando. E no primeiro ano de universidade na Inglaterra, eu aprendi sobre isso e aprendi uma coisa que a gente não tem nem noção. Quando uma pessoa vai te contratar para trabalhar, principalmente nessas empresas grandes que tem todo um sistema de RH, elas têm um mapeamento por CEP. Na hora que você coloca seu CEP, eles têm um mapeamento no computador para saber que tipo de pessoa você pode ser pelo lugar que você mora. Lá na Inglaterra, quando um banco vai fazer um empréstimo para uma pessoa, o risco dessa pessoa pagar ou não o empréstimo está associado à rua que ela mora. Então são coisas que antecedem a nossa vida. E eu fui perceber que não importava o tanto que eu me esforçava. Existiam conceitos e detalhes anteriores à minha existência que eram capazes de definir quem eu era. Foi ali que eu comecei a ter consciência de classe. Então não é necessariamente o fato de que uma pessoa na universidade ela foi doutrinada para o comunismo ou para o socialismo, não. É o contrário. É que quando uma pessoa faz um curso universitário, ela tem um semancol de entender o que ela é. É bem diferente. Eu não fui doutrinado ao socialismo, ao comunismo. Eu não fui doutrinado a lutar pelos trabalhadores estudando numa escola comunista da Inglaterra. Foi estudando em uma escola da Inglaterra que eu percebi que por mais que eu tentasse ser o fodão capitalista, eu sempre seria um pobre de direita tentando lutar pelos mais ricos, porque aquela realidade não era a minha realidade. Então, em uma universidade inglesa, eu tive consciência de classe. Então não é que as pessoas na universidade são doutrinadas ao comunismo. Nós temos uma sociedade na qual a maioria das pessoas são pobres, pobres de capital social, de capital intelectual, de capital cultural, de capital financeiro. Quando as pessoas chegam à universidade, dentro da universidade, elas aprendem a respeito delas mesmas, elas acabam se identificando com uma política mais progressista, porque ela pensa, olha, esse é o lugar de onde eu vim. Não adianta, eu posso usar uma roupa de marca. Olha que interessante, basicamente é mais ou menos assim que eu tô querendo dizer para vocês. Olha, se o Luciano Huck colocar um relógio falso de marca, todos vão acreditar que ele é verdadeiro. Se eu colocar um relógio de marca, desses relógios caríssimos, e sair com ele aqui em Ponte Nova, talvez na live vocês vão acreditar que ele é verdadeiro, porque quem me vê numa live, às vezes acha que eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Mas
Se o Luciano Huck usa um relógio falso, todo mundo vai acreditar que é verdadeiro. E se eu sair com um relógio verdadeiro dentro de Ponte Nova, todo mundo vai achar que é falso. Isso é essa questão de onde você veio e quem você é. Então, essa questão de se entender e se conhecer é uma coisa que é promovida pela universidade. Não é uma questão da pessoa ser doutrinada na universidade. É que na universidade ela acaba se conhecendo, sabendo a verdade a respeito de quem ela é, de onde ela veio e, principalmente, ela aprende que você não vira Superman, você nasce Superman. Assim é o caso dos grandes capitalistas, né? Quem acha que Bill Gates conseguiu conversar com o dono da IBM simplesmente sendo um universitário e desconsidera que o Bill Gates conseguiu conversar com o dono da IBM porque ele já era de uma família milionária, tinha todo um capital social e foi isso que fez o Bill Gates ficar muito rico, não foi o fato dele ser um cara com grandes ideias, porque olha, eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm grandes ideias, tenho certeza. Fala comigo qual de vocês que tem o telefone do dono, por exemplo, da Philips ou da Roland, ou então da Lilliput, que são as marcas que estão aqui na minha frente, ou da Sony, para conversar com eles a respeito da sua grande ideia. Então, essa meritocracia que foi colocada nas pessoas de que, não, o cara se tiver uma grande ideia, ele consegue resolver todos os problemas, não é assim não. Quem de nós aqui teria, por exemplo, o telefone do dono da Apple para levar uma grande ideia? Quem de nós aqui Gente, eu não consigo mandar uma mensagem para o Facebook. Quando o Facebook me bloqueia por causa de uma denúncia falsa e eu fico bloqueado 30 dias, eu não consigo avisar o Facebook que eles bloquearam uma foto que não tinha nudes, por exemplo. Quem dirá levar uma grande ideia para o Facebook? Então, quem aí acredita que o Bill Gates teve uma grande ideia, conseguiu levar essa grande ideia para o dono da IBM sendo uma pessoa insignificante, é muito, muito inocente. Na universidade você aprende isso. A partir disso que você aprende a ter consciência de classe, e não é que você vira comunista a partir disso. Você nota que a única coisa que faz sentido para você, seus amigos e a sua realidade são políticas progressistas. Deixa eu agradecer aqui. Canal Int. Desculpa e a insistência. Léo, por que todo brasileiro que faz universidade no ZEUA volta com tanto ódio dos brasileiros? Moro é o símbolo maior. Não é todo brasileiro que faz universidade fora, tá, Canal Int? São os brasileiros que são financiados para mudarem de ideologia. Eu conheço muito bem isso. Às vezes você é financiado para estudar e a partir dos seus estudos você mudar de ideologia, né? Então, também tem o caso do brasileiro que ele é, digamos que, igual a Tabata. A Tabata foi realocada numa realidade de se toca, menina. Olha, você é bonitona, tem tudo para ser milionária, você tem que estar com nós. Por que você vai ficar pelejando por pobre? Olha, Lula tudo bem. Lula veio lá de baixo, é um Silva, um pobre coitado. Deixa o Lula lutar pelos pobres lá na cadeia. Você, Tabata, não, fica com a gente aqui, ó, no lado negro da força. Então, essas pessoas, elas já são propensas a isso. É bem diferente. Não é porque foram nos Estados Unidos e voltaram, não. Foram nos Estados Unidos para potencializar essa característica pré-existente. É bem diferente. Eu fui para a Inglaterra, estudei na Inglaterra e por mais que eu tenha estudado na Inglaterra, estudar na Inglaterra me fez ter mais amor ainda ao Brasil, porque eu vi que tudo que eu aprendi na Inglaterra poderia ser aplicado no Brasil para fazer o Brasil crescer. Agora, o pobre de direita que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, ele vai e volta com ódio do Brasil, querendo acabar com o Brasil. É outra coisa. Isso é a predisposição da pessoa ao nacionalismo ou ao entreguismo. Isso é muito de berço. Isso é mais responsabilidade dos pais do que, às vezes, da universidade americana. A universidade inglesa, ela não me fez em nada deixar de ser nacionalista. Pelo contrário, o meu nacionalismo, ele se desenvolveu muito mais por eu ter estudado esses assuntos na Inglaterra do que um nacionalismo que já existia, que já era pulsante. Eu lembro que quando eu critiquei o Brasil numa casa de brasileiros na Inglaterra, eles olharam para mim e falaram, cara, não fala mal do Brasil não, você tá achando que isso aqui é maravilhoso, isso aqui tem corrupção, isso tem tudo igual ao Brasil. Não fala mal do Brasil não, falaram isso comigo. Ou seja, eu tive manifestações coxinhas que foram reprimidas numa casa de brasileiros e o meu nacionalismo cresceu mesmo no momento que eu comecei a perceber que o Brasil
tem problemas, mas a maioria dos problemas que o Brasil tem são causados por esses países que a gente baba ovo. Esse é o grande problema. O pobre de direita brasileiro, ele critica, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, culpando o Maduro, sem perceber que 99% do problema da Venezuela vem dos embargos econômicos que os Estados Unidos estão promovendo contra a Venezuela. Grande parte dos problemas do Brasil, eles vêm de políticas internacionais para prejudicar o Brasil. E a gente fica babando o ovo do país que está destruindo a gente. Então essa percepção me fez mudar de ideia. Assis Jacob, valeu, Léo, mais uma live muito boa de vacinação contra esse Goboço, governo boçal. Muito obrigado, Assis Jacob, pela mensagem, com compartilhamento de visões socialmente saudáveis. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela ajuda, Assis Jacob. Eu queria pedir para todos vocês, quem puder compartilhar, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Queria pedir também que quem puder ajudar, podem ajudar também com depósitos bancários, mas é muito importante que quem estiver assistindo e não for inscrito, dá uma força aí, pessoal, porque olha, se inscrever não custa nada, se inscrever é de graça. Então, quem puder, vamos nos inscrever aí no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa, vamos fazer esses canais crescerem e com isso a gente automaticamente faz esse tipo de mensagem chegar a mais pessoas. Quem puder compartilhar os cortes dessas transmissões também, eu sei que vocês já assistiram, mas muitas pessoas gostam de ver vídeos menores. E durante esses dias que eu estou fazendo a reforma, tem uma pessoa que está me ajudando cortando esses vídeos maiores das lives em vídeos curtos. Por favor, compartilhem esses vídeos curtos durante o dia para que essas pequenas mensagens cheguem às pessoas. Eu vou colocar para vocês a reprise, peço, por favor, quem puder, compartilhe a reprise da transmissão de hoje. Assistam a reprise, as pessoas que chegaram aí no final da live, porque isso é muito importante para a gente ir empoderando o Brasil aí de conhecimento. Então, muito obrigado e eu volto mais tarde com o programa Léo ao Quadrado, hoje às 6:30 da tarde.